Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre progressão geométrica, APG. Definição: progressão geométrica é toda sequência de números não nulos na qual é constante o quociente da divisão de cada termo pelo termo anterior. Esse quociente constante é chamado de razão Q da progressão. Vamos ver alguns exemplos aí de uma progressão geométrica. Na letra A, nós temos aí a PG, que é 2, 10, 50 e 250. Isso aí é uma PG finita. O A1 é 2, A2 é 10, A3 é 50 e A4, 250. A razão dessa progressão é igual a 5. Como é que nós calculamos esse 5 aí? A razão é sempre calculada você pega um termo e divide pelo termo anterior. Exemplo aí, 10 dividido por 2 dá 5. 50 dividido por 10 dá 5. 250 dividido por 50 é 5. É assim que nós calculamos a razão da progressão geométrica. Vamos ver mais um exemplo aí na letra B. Nós temos aí a progressão geométrica é 1, 3, 9, 27, 81 e assim por diante. É uma progressão geométrica infinita. E como é que nós vamos calcular a razão desta PG? Nós vamos pegar 3 dividido por 1. 3 dividido por 1 dá 3. Depois 9 dividido por 3 também é 3. 27 dividido por 9 é 3. 81 dividido por 27 também dá 3. E assim por diante. Então, para essa PG aí, a nossa razão é igual a 3. Uma observação aí. Para a PG, o A1 tem que ser diferente de 0. E a razão também tem que ser diferente de 0. Vamos agora ver a classificação das progressões geométricas. Ela é crescente quando a razão for maior do que 1 e os termos são positivos. Ou quando a razão for menor do que 1 e maior do que 0 e os termos são negativos. Vamos ver essas duas condições. Na letra A nós temos o que é maior do que 1 e os termos são positivos. E na letra B, o que ele é menor do que 1 e maior do que 0 e os termos são negativos. Esses dois exemplos aí são classificados como crescente, uma progressão geométrica crescente. Vamos ver mais uma classificação. Ela é decrescente quando a razão for menor do que 1 e maior do que 0 e os termos são positivos. Ou quando o Q for maior do que 1 e os termos são negativos. Vejamos essas duas condições. Nós temos aí uma PG que é 200, 100, 50 e 25, onde a razão é igual a meio, isto é, maior do que 0 e menor do que 1. E os termos são positivos. E o outro exemplo aí, o que é maior do que 1 e os termos são negativos. São os dois exemplos que nós temos de uma PG decrescente. Uma outra classificação, quando ela é constante. Ela é constante quando a razão for igual a 1. Nós temos aí os 4 exemplos. Na primeira PG, todos os termos são 10. No outra PG, todos os termos são menos 5. E o outro, todos os termos são igual a 2. E todos os termos igual a menos 7.
Se dividir um termo pelo outro, vai dar igual a 1. Também nós temos a outra classificação quando ela é alternante. Isso é, quando a razão for menor do que 0. Observe que no exemplo que nós estamos apresentando aqui, a razão é igual a menos 2 e o outro razão é igual a menos 1/3. Veja que os termos vão alternando, ora positivo, ora negativo, e vai sempre alternando entre positivo e negativo. Vejamos agora a fórmula do termo geral de uma PG, que é AN igual a A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, onde AN é igual ao termo geral, A1 é igual ao primeiro termo, N igual ao número de termos até AN, e Q a nossa razão. Vamos ver os exemplos aí. Determinar o 10º termo da PG, que é meio, 1, 2, 4 e assim por diante. Nós temos aí uma PG infinita. Vamos colocar aqui a fórmula. Aí nós temos a n igual a 1, que multiplica q elevado a n menos 1. Como é o 10º termo, o nosso n vai ser igual a 10. Então, o expoente aí da razão, que tem n menos 1, vai ser 10 menos 1, que vai ser igual a 9. Então, a nossa fórmula vai ficar da seguinte forma. O A10 vai ser igual a meio, que multiplica 2 elevado a 9. Fazendo essa multiplicação aí, vamos encontrar 2 elevado a 8. E 2 elevado a 8 é igual a 256. Então, o nosso 10º termo vai ser igual a 256. Vamos ver mais um exemplo aí. Na letra B, nós temos, em uma PG crescente, o 4º termo é o 2 e o 9º termo é 64. Qual é o valor do 7º termo desta progressão? Então, nesse exemplo aí nós temos o 4º termo e o 9º termo e queremos saber qual é o 7º termo. Vamos fazer um estudo do 9º termo. No 9º termo nós temos A9 é igual a A4, que multiplica a razão elevado a 5. Da onde eu achei esse expoente aí da razão igual a 5? É A9 e do A4. Então, é 9 menos 4, que é igual a 5. Substituindo os valores, vamos encontrar o seguinte. 64 é igual a 2, que multiplica a razão elevado a 5. 64 aí, nós vamos dividir ele por 2, porque o 2 está multiplicando, passa para o outro termo, dividindo. 64 dividido por 2 é igual a 32. Fatorando o 32 aí, vamos encontrar 2 elevado a 5. E a nossa razão vai ser igual a 2. Agora que sabemos o valor da razão, podemos calcular o nosso 7º termo. Então, nós temos o A7 é igual a A4, que multiplica a razão elevado a 3. E substituindo os valores aí, vamos ter o A7 igual a 2, que multiplica 2 elevado a 3. 2 multiplicado com 2 elevado a 3 dá 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, o nosso 7º termo é igual a 16. No próximo vídeo, vamos dar continuidade no nosso estudo de progressões geométricas. E eu agradeço por você estar me acompanhando até aqui. Fique com Deus e até a próxima.